Para encerrar, tio, é uma pergunta um pouco... Até era pra gente ter terminado com essa última pergunta que você vai fazer, mais essa. Mas faz isso aí, pode ficar à vontade. O mal do século, a depressão, mandaram uma pergunta, né? Eu vou reformular a pergunta de uma forma melhor do que a pessoa colocou aqui, né? Como vencer o mal do século? Como vencer a depressão, a ansiedade e as síndromes do pânico? Isso aqui são coisas que paralisam a gente, né? Assim, falar de depressão é algo que a gente tem que ter um certo limite conceitual para falar, porque é uma área muito que é tratada pelos psicólogos, né? Os psicólogos, psicanalistas trabalham muito essa questão, né? Mas o pastor, ele tem propriedade e tem capacidade para tratar, até porque ele estuda psicologia pastoral, ele estuda um pouco de psicologia, né? Aconselhamento pastoral, psicologia pastoral e essa coisa toda. E assim, sem querer entrar dentro da psicologia, mas falar como pastor e não como psicólogo, falar como pastor. O pastor, ele tem ferramentas, eu não sei dizer se são iguais, eu acho que são diferentes porque o pastor vai trabalhar com ferramentas espirituais, né? Sim. E aí o psicólogo, dependendo do psicólogo, né, ele não vai utilizar ferramentas espirituais, ele vai utilizar a teoria, ele vai utilizar as ferramentas da própria do próprio conselho, do próprio segmento deles, né? Então assim, o que eu diria, o que eu falaria em relação à depressão? Eu já tive um momento que uma depressão veio sobre mim. Até então eu não sabia e tinha um preconceito sobre depressão. Eu achava que a depressão era algo que dificilmente um crente passaria por ela. Eu achava que não passaria. Eu pensava assim também. Eu achava que não passaria. Mas aí, a palavra de Deus diz que Jesus foi, em tudo ele foi experimentado. Em tudo ele foi... Claro, eu não vou dizer que Jesus foi depressivo, porque isso aí é um absurdo. Mas eu acredito que até a depressão tentou... Sim. Tentou ele, né? Claro que sem sucesso, né? Quando eu enfrentei esse misto de depressão, eu senti como que alguém quisesse determinar o sentimento que eu deveria sentir. Eu senti como se alguém quisesse tomar conta dos meus sentimentos e dizer assim, agora você é uma pessoa que não gosta de nada. Agora você é uma pessoa que desistiu de tudo. Agora você é uma pessoa que sente pesar de tudo. Nada tem graça para você. Aí essa coisa tentou entrar na minha mente, que eu vou chamar de algo espiritual, que eu não sei o que era. Tentou entrar na minha mente e eu prontamente resolvi declarar a palavra de Deus. Foi a maneira que eu lutei, que eu enfrentei isso. Momento muito difícil da minha vida, um momento muito conflitante, em que eu aprendi, até no deserto a gente aprende, até no vale da sombra da morte o cristão tem que aprender. Como você falou agora, a igreja é lugar de tratamento, é lugar de apanhar, é lugar de ser elogiado, é lugar de ser tratado, é lugar de ser ensinado, doutrinado, admoestado, enfim. E eu, quando enfrentei isso, eu tive que enfrentar só. Na época que eu passei por isso, eu resolvi enfrentar só, calado, sem falar para ninguém. Porque na minha cabeça, na época, é até errado, foi até errado eu ter feito isso, mas na minha época era vergonhoso eu declarar que estava sentindo essas coisas. Não é o correto. Mas eu enfrentei só e como que eu fiz? Eu comecei a declarar a palavra de Deus na minha vida. Eu comecei a dizer, eu não posso sentir isso. Isso não pode fazer parte da minha alma, do meu sentimento, porque essa tristeza, ela vai de encontro às escrituras que eu declaro em minha vida. Ela está de uma forma ilegal na minha vida. Por exemplo, se a alegria do Senhor é a minha força, eu não tenho que estar triste por dentro todo o tempo. Ora, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu não tenho que estar sentindo falta de alguma coisa. Aí, nesses momentos, eu ia
preenchendo com a palavra. Eu ia preenchendo com textos que fortaleciam ao meu ser espiritual. Por exemplo, está lá escrito em Hebreus, né, que o Senhor nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Então, eu comecei a citar esses textos que afirmavam a presença de Deus na minha vida, a presença do Espírito Santo dentro de mim, que eu era o santuário do Espírito Santo, que eu era alguém que Deus amava. Eu comecei a declarar todos os textos em que Deus me acolhia, me recebia e não me rejeitava. Foi incrível. Glória a Deus. Aquilo tentou uma semana, 2 semanas, tentou um mês. Não um mês que tentou me assediar. Eu chamo de um espírito, uma coisa assim. Na minha cabeça, Davi, era como se fosse uma pessoa que queria tentar trazer desespero, desânimo, coisa ruim para os meus pensamentos. E aquilo foi vencido como se eu estivesse lutando com uma pessoa mesmo. Eu lutando contra uma pessoa. E a forma como eu utilizei foi declarando a palavra de Deus e não só apenas declarando, mas afirmando ser total verdade e compromisso de Deus aqueles textos na minha vida. Glória a Deus. Foi essa a minha experiência. Eu não sei contar de outra forma, eu não sei explicar, aliás, não é nem contar nem explicar. Eu não sei receitar outro remédio. Como pastor, eu não consigo receitar outro remédio. Por quê? Porque eu não tomei nenhum remédio, eu não fui para nenhum terapeuta, eu não fui para nada disso. Eu venci com a palavra de Deus diz que a gente está limpo pela palavra que Ele tem nos dito. Glória a Deus, glória a Deus. Então é isso aí, pessoal.